Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês. Corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente onde eu tô, localizam o IP. Podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Mas é. A morte do escritor Daniel Mastral, de 57 anos, ocorrida recentemente, chocou o mundo cristão. Mastral ficou conhecido em todo o Brasil por ser um ex-satanista que se converteu à fé cristã e passou a falar sobre como funciona essa religião que cultua o diabo. E a primeira hipótese que surgiu é que Mastral teria tirado a própria vida, como foi registrado no boletim de ocorrência feito pela polícia no dia em que encontraram seu corpo dentro de sua casa. Mas será que isso realmente é verdade? Porque um homem que era tão temente a Deus e tinha tantos planos para servir na obra do Senhor faria isso? Será que existe algo que estão tentando esconder? É possível que alguma seita satanista esteja por trás dessa morte? Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais sobre quem foi Daniel Mastral e principalmente tentar entender o que aconteceu com ele. Existem algumas teorias que eu vou trazer para você que quase ninguém está falando, mas que podem sim fazer todo sentido. O escritor Daniel Mastral ficou famoso no meio cristão por seu envolvimento com o satanismo. Em sua série de livros, Filho do Fogo, ele narra a própria história desde a infância, onde afirma ser filho de um dos políticos mais influentes e um dos maiores satanistas do Brasil, passando pela sua iniciação no ocultismo até o momento em que ele decide abandonar a fé em Satanás. E antes de falarmos sobre a triste morte de Mastral, é importante conhecer um pouco mais da sua história para que você entenda tudo o que tem sido divulgado na internet nesses últimos dias a respeito desse assunto. Daniel Mastral buscou a religião na adolescência entre os 14 ou 15 anos. Era os anos 1980 e como ele gostava de rock, ele usava roupas pretas e tinha os cabelos compridos. Ele chegou a frequentar algumas igrejas evangélicas, mas os olhares preconceituosos das pessoas o afastaram. Então, um dia ele ouviu falar sobre uma igreja satânica que existe até hoje em São Francisco, nos Estados Unidos, pedindo para participar daquela religião. Porém, a primeira resposta para ele foi que ele só podia participar daquele grupo quem era escolhido. E algum tempo se passou e, para surpresa daquele jovem, uma pessoa da igreja satânica foi ao seu encontro enquanto ele estava em uma biblioteca, dizendo que ele havia sido escolhido para participar daquele grupo ocultista. A partir daquele momento, Mastral começou a participar de rituais satânicos, inclusive acabou entregando a sua vida a Satanás. Como se sentia excluído pelas pessoas ao seu redor e tinha sérios problemas familiares, ele encontrou no grupo ocultista um refúgio, além de receber a promessa de que lá ele teria prosperidade e poder. Os anos foram se passando e Daniel Mastral foi ganhando mais poder dentro do satanismo. Ele fazia magias e trabalhos para causar mal às pessoas, mas um dia, ao ser confrontado para sacrificar uma criança para uma entidade maligna, ele se recusou, pois se sentiu incapaz de realizar aquela missão. Eu confesso que eu já li os livros dele e eu achei muito forte, muito impactante, e eu recomendo que você ore antes de ler esses livros, tá ok? E logo depois, Daniel Mastral começou a namorar uma menina evangélica que descobriu seus livros sobre satanismo e alertou o pastor da igreja. Em resposta, ele tentou realizar um trabalho para matar o pastor. O pastor sofreu um acidente de carro, mas não morreu. E Marçal então se assustou com aquilo porque nunca havia dado errado antes. Então, o pastor insistiu em falar com ele e durante o encontro, o líder da igreja colocou a mão na cabeça de Mastral, ele ficou endemoniado e uma grande batalha espiritual começou a acontecer ali. Ao final, ele disse que sentiu o Espírito Santo preenchendo seu coração, marcando o início de sua libertação e conversão ao cristianismo. A grande questão é que depois disso, Mastral passou a sofrer muitas retaliações e perseguições satanistas.